e para falar de uma decoração diferente, que não é decoração para ver, é uma decoração para comer. As guirlandas que são colocadas nas casas, né? Nós já ensinamos aqui no Ver Mais, inclusive, o passo a passo de como fazer uma guirlanda de decoração. Só que também existem guirlandas comestíveis. E durante as minhas férias, fiquei sabendo que o Micael experimentou e amou. Se você ficou babando, nós estamos aqui para te ajudar. A nossa amiga do Ver Mais, a confeiteira Cláudia Lopes, preparou essa receita deliciosa e vai mostrar o passo a passo para a gente. Hoje eu trouxe para vocês uma receita que é deliciosa e faz aí a criançada ficar muito feliz. É uma guirlanda de bolo de chocolate. Para a receita da massa, você vai precisar de 140 gramas de farinha de trigo, uma pitada de sal, 75 gramas de chocolate em pó 50% cacau, 5 gramas de fermento químico, 2 ovos, 180 gramas de açúcar refinado, 120 ml de óleo e 120 ml de água. Para a cobertura, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 80 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. E nós vamos iniciar esse preparo, então, batendo os ovos inteiros com o nosso açúcar refinado. Aqui eu vou usar a minha batedeira de mão, mas vocês podem utilizar também a batedeira planetária, tá? Então aqui já está pronto, essa é a nossa primeira preparação, essa é a consistência que eu quero, tá? Não precisa ser aquela clara em ponto firme, né? Os ovos batidos em ponto firme. Estando já bem dissolvidos, tanto os ovos quanto o açúcar já está bom. Nós vamos aqui continuar com o nosso chocolate em pó, tá? Aqui eu estou usando chocolate com 50% de cacau, tá bom? Mas se você quiser um pouquinho mais forte, também pode utilizar os 70% ou 100% também, não vai alterar a receita, tá? A farinha de trigo, peneirada também. Aí eu vou misturar aqui um pouquinho essa parte e já vou acrescentar o meu óleo. Misturei um pouquinho. E vou acrescentar também a nossa água, tá? Aqui é importante que essa água ela esteja quente. Então eu já fiz essa mistura dos ingredientes, né? O que faltou aqui? Faltou o nosso fermento que eu vou colocar por último, né? Vocês podem ver a textura dessa massa. Ela é uma massa bem bonita, uma massa bem brilhosa, a consistência dela, né? Ela fica assim uma massa mais fluida mesmo, tá? Essa é a ideia da massa. Isso aqui vai ajudar a trazer mais umidade para esse bolo, né? Como ele vai ser uma guirlanda, ele não vai ter recheio, somente cobertura. Ela vai ser uma massa úmida, que não tem necessidade de a gente regar com calda, tá bom? Então essa é a consistência mesmo da massa. Não coloca mais trigo aqui achando que ela tá mole demais, porque vai dar errado. É assim mesmo, tá bom? Agora eu vou acrescentar o fermento, tá? Então aqui eu coloquei o fermento por último justamente porque ela é uma massa mais pesada, né? Então o fermento entrou por último para que eu não mexa tanto nessa massa. A ideia é que ele comece, ó, pode ver que ele já tá gerando bolinhas de ar aqui, então ele já tá começando a agir. Então é importante que a partir desse momento aqui, a gente vai colocar essa massa na forma e ele já tem que entrar pro forno, tá? Então não se esqueça de deixar o forno pré-aquecido antes, tá bom? Então agora que a minha massa já tá misturada, eu tenho aqui, gente, uma forma de aro 20. Eu vou untar ela com um disco de papel manteiga, tá? Isso vai facilitar para mim depois desenformar ela e tirar e que o fundo, né, solte com mais facilidade, porque nós vamos precisar do fundo desse bolo aqui. Então coloquei aqui o meu disquinho no fundo e agora eu vou despejar a minha massa aqui. Agora com a minha massinha aqui na forma, né? Lembra do que eu falei? O fermento já começou a agir, então eu preciso levar esse bolo aqui pro meu forno, tá? Em média ele vai demorar aí para assar uns 20 minutinhos. Então agora, com o nosso bolo já, né, assou, já esfriou também, tem que sempre tentar descolar um pouquinho, né, da lateral,
Vocês viram que essa forma ela não é untada na lateral, né? Eu só coloquei o papel manteiga no fundo. Então é bom sempre passar uma faquinha ou uma espátula na lateral para soltar. É importante aqui a gente cuidar para não machucar a lateral desse bolo, porque ele não vai ter cobertura, né? Ele vai ficar essa lateral exposta. Então, quanto mais perfeitinha a lateral ficar, mais bonito vai ficar o acabamento do nosso bolo. Eu vou pegar e já vou colocar ele num prato, que vai ser o prato que eu vou utilizar para servir. Então, eu vou utilizar esse prato aqui. Vou colocar ele de cabeça para baixo. E vou virar. E agora, gente, para fazer, né, a guirlanda ela tem aquele furinho no meio, tá? Eu tenho aqui esse aro que é de tamanho 10, tá? Ele tem 10 de diâmetro. Lembrando que a nossa forma tinha 20 e agora eu tô usando um cortador aqui para fazer aquele furinho no meio com diâmetro 10, tá? Olha só, com esse cortador ele já sai bem certinho, ó. Cortou bem certinho o nosso meinho, ó. Eu optei por decorar com um brigadeiro cremoso de chocolate, tá? Leite condensado, creme de leite e cacau em pó, tá? 50%, aquele mesmo que eu usei na massa do bolo, tá? O ponto do brigadeiro, que eu falo que é o ponto mais mole, ó, é esse ponto aqui. Vocês estão vendo que é um ponto mais molinho, não é um ponto de enrolar, né? Eu não consigo fazer uma bolinha de brigadeiro com essa textura aqui, tá bom? Eu vou precisar da ajuda de uma manga de confeitar e de um bico. E agora eu vou fazer aqui uma cobertura com esse brigadeiro, tá? Isso aqui vai servir como sendo uma colinha para as decorações que vão vir depois, tá? Então é interessante a gente fazer uma camadinha aqui também generosa, né? Porque lembrando que nós não vamos ter recheio nessa guirlanda, é somente a cobertura. Então, vou aproveitar aqui para fazer uma camadinha generosa aqui com esse brigadeiro e depois a gente vai finalizar, tá bom? Então aqui já coloquei a nossa cobertura, essa parte já está finalizada, agora nós vamos concluir o restante da decoração. Luvinhas colocadas, eu tô aqui com o meu brigadeiro também como o nosso recheio, tá, gente? Leite condensado, creme de leite e o nosso chocolate em pó com 50% de cacau, tá bom? Esse brigadeiro aqui ele já tá num ponto mais firme, um ponto mesmo de enrolar, vocês vão ver a diferença nele. E eu vou usar 2 confeitos. Esse aqui, aquele mais tradicional, né, de chocolate. E esses confeitos coloridos aqui, que isso aqui vai trazer cor ali para nossa guirlanda. Agora, nós vamos transformar alguns confeitos que nós temos em dourado, tá? Como que a gente faz isso? Eu peguei aqueles bolinhas de cereal, ou tipo chocobol que a gente fala, aquelas bolinhas, né, de cereal que tem, e coloquei um pouquinho de pó dourado, tá? Que nem eu coloquei aqui nesse potinho com tampa, coloquei o pozinho, mexo, ele já fica nessa misturinha. A mesma coisa eu fiz aqui com esses confeitos de coração, que eles são de açúcar, né? Então agora que já está tudo finalizado, nossa guirlanda pronta, já com a nossa cobertura e as decorações todas prontas, agora nós vamos realmente fazer a finalização da nossa guirlanda. Aqui é como uma guirlanda de Natal mesmo, né? Onde a gente coloca todos os enfeitinhos, a gente vai arrumando as bolinhas. Vou revezar aqui com os morangos também. Agora, né, colocar aqui os nossos detalhezinhos do dourado, nosso chocobol. A única coisa que não é comestível nessa guirlanda é o lacinho. Eu estou utilizando esse lacinho dourado, mas você pode utilizar também o lacinho que você quiser, pode ser vermelho, né? O lacinho que você tiver, tá bom? Então aqui está pronta e finalizada a nossa guirlanda de Natal, né? Uma guirlanda comestível de chocolate. Tenho certeza que se você colocar as crianças para preparar essa guirlanda, eles vão adorar. E é uma ótima opção para você surpreender os seus convidados e até mesmo os seus clientes com uma opção deliciosa aí para o Natal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês tenham aí um ótimo Natal e abençoado para toda a sua família.
Nós adoramos, Cláudia, receita incrível, uma plástica, uma estética super... Olha o acabamento, o cuidado que a Cláudia tem com os detalhes, né? E chamando a atenção para quem, de repente, quer fazer para vender também esse tipo de doce, ela já deu os detalhes, né, de como a pessoa deve cuidar tudo para ficar ainda bem mais acabado. E quanto ao sabor, eu não posso dizer porque eu não provei, mas o pessoal aqui da TV provou e aprovou, porque a Cláudia mandou, né, inclusive, depois de pronta pra gente. Então, o pessoal amou, já fez encomendas. Então, agradeço por ter compartilhado essa super receita com a gente, tá? Um beijo pra você, Cláudia.